A primeira pergunta, um confinador lá do Nordeste e um do Rio de Janeiro. Lá no Nordeste, assim, Marcelo, como é que eu faço para ter uma boa conta no confinamento aqui? Como é que eu faço para fechar bem? A minha propriedade é na região Nordeste. Os insumos aqui são mais caros. É possível? Dá para ganhar dinheiro? Como é que eu faço para começar um confinamento dessa forma? E uma outra pergunta que veio do Rio de Janeiro, Marcelo, é possível confinar com lucratividade aqui no estado do Rio de Janeiro, já que toda a matéria-prima vem de fora do estado, a maior parte da matéria-prima vem de fora do estado? E eu conheço bem o Rio de Janeiro, já rodei bastante no interior lá, e a gente sabe que isso é uma situação real. As duas são situações reais. Vamos pensar o seguinte, primeiro de tudo, se eu quero fazer um confinamento lá no Nordeste, lá na região Nordeste, muito bem. A primeira parte, antes de eu construir a estrutura, antes de eu começar realmente a pôr a mão na obra, é montar um projeto, certo? Eu tenho que ter um projeto. E esse projeto, ele tem uma parte que é muito simples, que é a análise de viabilidade. O que é essa análise de viabilidade? Eu pego todos os valores dos principais grãos, dos alimentos, o valor que eu consigo pagar esses animais, aí eu projeto isso numa planilha e eu vou saber se com aqueles valores vai fechar a minha conta ou não. E talvez, naquele momento que você pesquisou, naquela fonte que você pesquisou, naquela origem daquela matéria-prima que você pesquisou, realmente aquele valor não viabiliza, não te leva a uma condição de lucro. E aí, o que você faz? Desiste da ideia? Fala assim, Marcelo, não dá mesmo aqui no Nordeste. Não, não é isso. O senhor continua procurando, porque o preço das matérias-primas, ele oscila um pouco de uma época para outra, mas principalmente a forma como você compra, de onde você tem comprado. Então, existem algumas dicas nesse sentido de como comprar a matéria-prima, porque tem uma forma certa para ajudar na viabilidade econômica. E muitas vezes a gente tem que aguardar as janelas de oportunidade. Não é assim, quero começar a engordar, vou começar agora porque o Marcelo falou que dá lucro. Existem as janelas de oportunidade, realmente dá lucro. E se eu estou numa situação onde eu dependo de uma matéria-prima que tem que andar um pouco mais, e aí a gente sabe que insumos, que commodities agrícolas, elas pagam muito caro para andar, o preço do frete impacta muito. Então, lá no Rio de Janeiro, da mesma forma, eu tenho que ficar atento a essas oportunidades. E muitas vezes, só de procurar, daqui a pouco eu já consegui achar um lugar para pegar a principal fonte energética da minha dieta, e aí a viabilidade dela acontece. Então, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar muito antenado em tudo que está acontecendo. Se eu quero buscar viabilidade, buscar lucro, numa região onde a matéria-prima é mais cara, onde essa matéria-prima tem que viajar muito, então eu tenho que ficar muito atento. E se você vai começar a engordar boi, então eu preciso te dizer o seguinte: bem-vindo ao mundo da pecuária, bem-vindo ao mundo do boi. A gente tem que respirar boi, tem que ler, tem que estar... Em vez de pegar o WhatsApp, ficar naqueles grupos lá, vendo notícia ruim, que não te leva nada para lugar nenhum, faz o seguinte, pega as mídias sociais, pega o celular e começa a procurar notícia, lugares que vendem matéria-prima, quem compra, quem vende, cotação de boi, preço de bezerro, preço de vaca, os índices, os indicadores, ou seja, começa a estudar isso, porque o conhecimento, esse tipo de informação te ajuda muito a sair do zero ao lucro no confinamento. Então, para começar numa região com uma dificuldade logística, uma dificuldade de conseguir matéria-prima num custo bom, num custo que encaixe, eu tenho que ficar muito antenado na minha operação. E vou dizer o seguinte, pode ser que a maior parte das pessoas da sua região não vão conseguir sair do zero ao lucro. Mas se você fizer certo, você consegue. Qual é o segredo de ganhar mais e ter mais lucro no confinamento? Para responder isso, eu vou te convidar a olhar um pouco para a produção de proteína de aves e suínos, frango e porco, suínos e aves. Existem algumas coisas que esse sistema, tanto a produção de proteína de frango quanto proteína de suínos, a suinocultura e a avicultura, elas já estão na frente da pecuária, porque, obviamente, fazer pesquisa nessas espécies é mais fácil. Na pecuária, a gente está caminhando para trazer bastante tecnologia. E uma das coisas que atrapalha muito o resultado, atrapalha demais,
desanima, é a falta de constância na engorda de boi. Se você reparar, a ração, por exemplo, que o frango come, que o porco come, é sempre igual. Se você for num confinamento tradicional, e não importa muito o tamanho desse confinamento, mas obviamente as grandes operações já têm uma estrutura de maquinário mais pesada, já tem uma mão de obra mais treinada, já tem uma atividade mais industrial. E aí a gente tem algumas facilidades por conta disso. Mas qualquer propriedade que você for, muitas vezes você vai ver variação na dieta, no padrão do trato que está no coxo. E aí, seu João, é o seguinte: por mais que seja bonito ver um coxo cheio, isso não é o que vai engordar o seu boi necessariamente. Se a comida varia, então eu vou dizer o seguinte: a variação é um problema seríssimo, seríssimo. Porque é a mesma coisa que eu fazer o seguinte, ó. Eu pego o meu carro, ou pego a minha caminhonete, vou sair daqui de Bauru, interior de São Paulo, vou montar nela e quero desembarcar lá no Recife. Maravilha. Aí eu coloquei um diesel S10 aqui em Bauru, certo? Aí eu fui andando, chegou num lugar, por meio, errei o caminho, aí o GPS perdeu o sinal, estava sem GPS, cheguei num lugar para você abastecer, tinha um posto ali, que era de uma usina, um posto meio esquisito ali. Eu fui lá, abasteci com outro diesel. Aí mais para frente eu fui subindo a estrada e peguei outro diesel. E cada um desses combustíveis tinha uma quantidade de impureza, de porcaria misturado junto. E aí a minha caminhonete começou a falhar, começou a perder potência. E é exatamente isso que acontece quando a gente tem problemas nas dietas do confinamento. A dieta começa a perder potência. Então, se eu tenho um diesel bom, a minha caminhonete rende bem. Se eu tenho um diesel misturado, batizado, a minha caminhonete começa a ter problema. Rende menos, esquenta, estraga, muitas vezes até estraga o motor. E é isso que é a principal fonte de problema que mais atrapalha a viabilidade, ou melhor, a lucratividade das operações dos confinamentos. E quem quer engordar boi é essa variação, porque é muito comum, sabe? É muito tradicional, uma coisa que já se faz há muitos anos. Vai lá, pica o capim, põe no coxo, coloca lá um trato bonito, coloca lá um farelo, um milho moído. Na verdade, quando a gente pensa em volumoso, em fornecimento de volumoso, pode ser ótimo, mas muito mais necessário em outros momentos do ciclo. A hora que eu estou ali na engorda, eu preciso ter potência. E eu preciso ter constância. Constância significa conseguir servir aquele trato forte sempre. E aí, se eu tenho um animal que está bem, eu tenho uma dieta que é constante, então a potência da dieta e a constância da dieta, ou seja, a potência da dieta e a constância da dieta são o maior segredo para aumentar a lucratividade. Porque um animal que está recebendo uma boa quantidade de nutriente que é capaz de levar ele a ter um bom ganho de peso, e isso se repete todos os dias, ele vai crescendo, crescendo, crescendo.